Deixa eu trazer ele, William Castro Alves, chegando agora aqui na nossa programação. Will, estrategista-chefe da Avenue. Bom dia para você, Will. Seja bem-vindo. Tudo bem, Paula? Muito bom dia. Tá aqui mais uma sexta-feira. Obrigada, sempre muito bom. Will, falando um pouco, né, sobre todo o cenário americano, na sexta passada eu lembro que você chegou aqui na nossa programação, foi sexta doida, né? Aquele payroll altíssimo, a gente viu uma semana intensa, por sinal, aí nos Estados Unidos, diante de vários dados, mas eu queria entender um pouco mais a sua visão. A gente falou até agora há pouco aqui, a Débora trouxe informação daquela inversão das Treasuries, né, de 2 e 10 anos, foi acho que a maior aí desde 1981, essa inversão da curva dos juros dessas Treasuries, alcançando essa, né, maior amplitude aí dos últimos 40 anos, né? Meia idade praticamente. Vamos lá. Me fez fazer a conta de cabeça só por conta disso. Mas queria entender a sua visão, né? Exatamente sobre essa mudança, né? Essa inversão das Treasuries e os impactos disso aí, basicamente. Qual é o sinal que a gente, né, interpreta, né? Como que o mercado interpreta essa mudança aí das Treasuries? Recessão à frente? Pois é, Paula, esse é um indicador preditivo de recessão. Muita gente olha, muita gente acompanha e muita gente usa isso como um indicador preditivo, né, de ciclos de economia. Qual que é a lógica, né? Quando a economia ela tá mal, ou seja, quando ela sai de um momento, por exemplo, de uma recessão, o que normalmente o Banco Central faz? Ele reduz taxas de juros, né? E quando você tem uma recessão, a expectativa que você tenha de juros é que ele fique muito baixo, né, durante algum tempo, mas que em algum momento lá no futuro as coisas se resolvam e volte a ter uma normalização de política monetária, tá? Então a curva ela fica ascendente, ela seria como se fosse não necessariamente uma reta, né, mas nos prazos curtos você tem expectativa de juros baixo para a economia reativar, e quando você vai para prazos mais longos, vocês imagina que, bom, os juros vão voltar à normalidade, por isso que ela é uma ascendente. A partir do momento que a economia ela vai acelerando, que ela vai entrando no modo de crescimento mesmo, de atividade, o que a gente vê é que a curva ela vai ficando mais flat, né? Ela vai ficando mais reta, né? Ou seja, os juros de curto prazo eles aumentam também para controlar a inflação. Você ainda tem juros elevados no longo prazo, na expectativa de uma normalização, né, de economia, e aí você vê a curva mais reta, né? Tá, e o que é esse negócio de curva invertida, né, William? Curva invertida é quando você tem, que é o que a gente tem agora, né, ou seja, nos juros mais longos eles caem, porque você não acredita que os juros vão continuar tão altos, porque a inflação ela deve ser controlada, a economia deve voltar à normalidade, mas em compensação no curto prazo a economia ficou muito aquecida e os juros ficam muito altos, então a curva ela inverte, né? Então nos prazos curtos você tem uma taxa de juros muito gorda, digamos assim, muito elevada, mas nos prazos longos você não vê isso, porque a economia tenderia a desacelerar com esse aumento de juros. Tá. A grosso modo é esse o cenário que a gente tem hoje. A gente tem taxas de juros muito elevadas nos Estados Unidos agora no curto prazo, mas mais e mais o mercado apostando que essa taxa ela não permanece por muito tempo, porque a economia ela pode entrar numa recessão, e entrando numa recessão a gente tenderia a ver essas taxas diminuindo. Então sim, é um preditor de recessão, ele não é um preditor infalível de recessão, e ele também dá margem também para a gente especular em quando que aconteceria essa recessão. Tem vários estudos que mostram que é 6 meses depois, 12 meses depois, enfim, mas não, o fato é que não existe, não tem como cravar, mas é sim um sinal de alerta, a luz amarela, digamos assim. Vamos lá. Deixa eu trazer o Gani aqui. Economia americana é sempre um enigma também, né? Pra gente tentar entender aí. Quando você acha que aí vem um outro lado, você fica batendo cabeça, né? Mas vamos lá. Só que também que eu tenho bons professores para aprender, né? Claro. Deixa eu te contrapor, Paula. Na verdade, eu acho que até é mais fácil, né? Se você estudar o livro-texto, normalmente a economia americana ela acompanha, ela tende a seguir aquilo que está mais no livro-texto, né? Quando você vai para mercados emergentes, é difícil, aí sim que é mais difícil você prever quais são os movimentos, né? Até porque fica muito dependente de ciclo de commodity, por exemplo, né? Então hoje a gente tem uma realidade no Brasil que
vamos supor, eu não acho que seja o caso, né, mas uma reabertura de China que exploda o volume de demanda por commodity mudaria completamente o cenário e seria extremamente favorável para o Brasil. Eu não acho que é o cenário base, tá, mas só estou dizendo como uma coisa assim, externa, afeta muito o ciclo de uma economia emergente, enquanto que no caso de uma economia americana é mais ciclo mesmo, sobe e desce de ciclo natural, aumenta juros, depois reduz juros. Eu acho que está mais no livro-texto do que nos emergentes. Uhum. Vamos lá. Não, e Will, se falar Brasil, né, emergentes / Brasil, aí nem se fala. Não sei se você acompanhou. Mas acho que é mais fácil prever, de repente. Não, porque teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal agora, que eram decisões finais tributárias de grandes empresas, Embraer, Pão de Açúcar, e agora, né, eram decisões finais favoráveis a essas empresas, tinha acabado, agora não, agora há a possibilidade de reaver e talvez elas tenham aí que pagar um monte de impostos de algo que já tinha sido julgado e definido. Quer dizer, essa questão institucional, né, nos emergentes, e agora no Brasil nem mais o passado é incerto, né? Nem sei mais dizer, é o futuro, o presente, o passado. Até o passado a outra muda. Encarnação também é incerta aqui, a gente né? consegue mudar até o passado. O Pedro Malan tem aquela frase, né? No Brasil até o passado é incerto. Realmente. E está se concretizando isso. Exatamente. Alguém tinha me chamado a atenção exatamente para isso no Twitter. Agora de manhã alguém estava comentando que muitos brasileiros estão investindo no exterior e vão tomar um susto porque não é tão simples assim, tem riscos, é complexo. Obviamente sempre tem riscos, investimento sempre tem riscos. Mas aí alguém, logo depois eu não cheguei a responder essa questão e alguém já respondeu: o pessoal que está investido vai tomar um susto com essa decisão aí que tu comentou, Gani. Daí eu falei, nem sabia disso, deixa eu ver o que é, realmente. É assustador, né? É assustador. Tem uma pergunta aqui no chat pro Will, do Libertário Consciente. Will, quem vai ganhar a queda de braço dos juros? Fed ou mercado financeiro? Eu não acho que seja uma queda de braço. Na verdade, o que acontece é que o mercado fica o tempo todo tentando achar, né, estipular e entender aonde é que o Fed vai chegar, né, até onde o Fed vai. Então, eu não acho que seja uma quebra de braço. Onde tem uma quebra de braço é o Fed com a inflação, né? Este sim é uma quebra de braço onde o Fed tenta controlar a inflação com uma política de juros altos, redução de balanço, né, ou seja, política monetária restritiva. Aparentemente está surtindo efeito, tem conseguido, ainda que num ritmo mais lento do que gostaria, tá? Então o Fed é como se ele estivesse ganhando, mas ganhando aos poucos ali, aquela queda de braços, né? Não está conseguindo bater. E aí o que o mercado fica? O mercado é como se quem estivesse ali de fora dessa queda de braço, meio que fazendo as apostas, né? E apostando na inflação ou apostando no Fed. Eu diria que a alusão é mais ou menos essa, tá, Libertário? Mas aparentemente, assim, o que obviamente hoje está precificado na curva é um corte de juros já este ano, né, no segundo semestre, mais para o quarto trimestre de 2023. Muita gente apostando isso, contrariamente sim àquilo que o Jerome Powell vem falando, até porque se ele falar, eu vou baixar juros em 2023, é uma baita sinalização, né, de mudança de política monetária, então ele não vai fazer isso ainda, né? Primeiro vai parar de subir juros, para depois ir mudando a comunicação muito na vírgula, muito no detalhe, para daí em algum momento, se for o caso, reduzir os juros. Gani, fica à vontade. Ô Will, se fala muito em uma recessão, se fala também na duração dessa recessão, quer dizer, se ela ocorrer, 6 meses depois, 1 ano e tal, seria só 2023, se estenderia para 2024 também? Boa, isso que o Gani comentou não é o cenário base do Fed, né? O Fed trabalha ainda com a ideia, né, de soft landing, de conseguir, que foi até ganhou espaço recentemente aqui nas apostas de mercado, uma vez que o crescimento ele continua acontecendo, o mercado de trabalho forte e a inflação ela está cedendo. Mas o cenário base que a gente vê aqui de muitas casas, falando com gestoras, é assim de uma recessão suave, dois trimestres ali de PIB negativo, nada muito mais do que isso.
Eu fui até num almoço recentemente na Pinco, eles mostraram um gráfico comparando, né? Então, assim, a barrigada que a economia deu em 2008, assim, ou em 2020, nem se compara, assim. O que o pessoal imagina é uma queda de PIB ali de meio. Eu não vejo ninguém falando em PIB cair mais do que 1%, por exemplo. Então, só para botar em contexto, assim. Então, seria uma shallow ou uma mild, como se fala aqui, né? Rasa, suave recessão, é o cenário base aí e não se estendendo para 2024 não, tá? Perfeito. É aquela recessão que a população acaba nem sentindo muito, né? É mais ou menos isso? É mais técnico do que real? Teve um comentário de um gestor da Pinco que eu falei, pô, é verdade, não tinha parado para pensar nisso, né? Ele falou, não, a gente ainda vai ver crescimento de receita, a expectativa dele, né, no caso. A gente ainda vai ver crescimento de receita das empresas do S&P 500 em 2023, né? Só que vai ser um crescimento baixo e quando você desconta a inflação, ele vira um crescimento real negativo, né? Ou seja, vamos supor, você tem uma inflação de 3%, as receitas cresceram no agregado 2%. É pouco, mas cresceu. Mas no nominal, né? Quando você desconta essa inflação, você vê que as receitas elas não cresceram, né? Elas decresceram 1%. Então é mais ou menos um pouco dessa ideia, assim, né, de uma economia que decresce um pouco, eventualmente as empresas até conseguem perceber um pouco de aumento de receita, mas elas são pressionadas na margem, né, com custos que ainda, ou seja, ela não consegue repassar para o preço dela a totalidade da inflação, então ela acaba absorvendo isso em redução de margem, né, e tanto é que por isso que muitas empresas vêm anunciando layoffs aqui nos Estados Unidos, demissões, se precavendo para um momento onde ela não consegue aumentar muito o preço, a receita não cresce tanto, mas ela tem um custo fixo ali instalado, né, de um monte de gente que ela contratou, especialmente pós-pandemia, então elas estão se readequando a isso. Até porque, quando a gente fala também ainda de balanços, né, os bancos, por exemplo, já foram bem diretos, assim, dizer, não, a nossa expectativa, de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, todos eles falaram, a expectativa é, sim, de uma recessão em 2023. Já que você falou em balanços e falou em demissões, Will, queria entender um pouco mais da sua visão também em relação ao balanço de Disney, né? A gente viu aí um balanço que foi apresentado esta semana, anteontem, se eu não me engano, anteontem, né? Acho que eu tô meio perdida aqui no tempo, acho que foi anteontem, mas também já vem sinalizando aí um corte também, né? Uma mudança ali, um corte também em número de uma readequação em número de funcionários também. Queria entender um pouquinho da sua visão sobre os números aí de Disney. Boa, vamos lá, Paula. O mercado gostou, tá? Os números da Disney, assim como o número de outras empresas, tá? Ele não tem sido, como é que eu posso dizer? Assim, os resultados eles não têm vindo uma coisa linda, né? Números exuberantes era a palavra que eu estava procurando. Mas no caso da Disney, ela conseguiu superar as estimativas de receitas e de lucro, tá? Então, ou seja, bateu o que o mercado estava esperando, foi melhor do que o mercado estava esperando, mas o mercado ele já veio atualizando as expectativas, jogando para baixo as expectativas, né? Então, o fato de ter vindo melhor, ou seja, veio melhor do que aquelas expectativas que já estavam baixas, que já tinham sido reduzidas, tá? Um ponto importante do resultado da Disney, ela aumentou o preço do Disney Plus. Ela lança o serviço de streaming super barato, era $7 e ela veio aumentando $10, $12. E aí, obviamente, quando mais você aumenta, em tese, você tende a perder assinantes, né? O cara, não vou pagar mais esse negócio aqui, ficou muito caro. Então, se tinha uma expectativa de perda de assinantes, que ela se concretizou, mas ela também veio menor do que o que estava sendo esperado. Eles esperavam que pudesse perder até 3 milhões de assinantes, perdeu 2,4 milhões de assinantes. O mercado gostou, o mercado viu isso como positivo. Então, aquilo que eu falei, não é um número exuberante, eu perdi 2,4 milhões, né, de assinantes, mas ainda assim veio melhor do que esperado. E aí, assim, dentro dessa ideia de reestruturação, de reorganização, né, a Disney surfou um bom momento nos seus parques, foi um dos vetores aí mais importantes em termos de receita e crescimento e que trouxe um resultado bom para a empresa, mas ela antevê, ela tem receios olhando à frente, e aí com isso os caras reduziram 3% da força de trabalho, parece pouco, mas são 7 mil empregos, né, não é pouca coisa, e eles buscam uma economia de 5,5 bilhões de dólares aí nos próximos anos, né, redução de custos, que tem um pouco a ver com a volta
do Bob Iger, que tinha sido CEO da empresa por muito tempo, por décadas, e aí saiu, e alguns analistas entendem, enfim, ou comentam que a Disney pareceu um pouco perdida, assim, em termos de rumo, né, ou de como adotar as estratégias, ou que tenha crescido muito, os custos cresceram, por aí vai. E aí você teve alguns acionistas ativistas, inclusive, pedindo a volta do Bob Iger. Ele voltou agora para tocar a empresa, e aí dentro dessa volta ele já organizou uma reorganização, vai dividir a empresa em 3 segmentos específicos, demitir 7 mil pessoas, controlar custos, enfim. Mas, em geral, o mercado gostou, apesar dos números, conforme eu falei, não terem sido nada exuberantes. Will, eu queria trazer aqui... deixa eu só atualizar essa informação que chegou agora, rapidinho aqui, ó. O OPEP+ não vai aumentar a oferta de petróleo por medida da Rússia, tá? A informação, então, chega agora, acaba de piscar aqui, das agências internacionais. Os parceiros da Rússia, então, na coalizão aí, OPEP+, sinalizaram que não vão aumentar a produção para preencher os cortes anunciados por Moscou. O grupo liderado pela Arábia Saudita vai manter a produção, apesar dos planos do Kremlin em cortar 500 mil barris por dia, em retaliação às sanções que foram colocadas na internacionais, de acordo com a agência de notícias Bloomberg, que acaba de divulgar a informação. Petróleo, então, já saltou logo após o anúncio, mas acabou reduzindo até um pouco mais os ganhos agora. Daqui a pouco até a Débora pode atualizar aqui pra gente. Mas há então informações que o OPEP+ não vai aumentar a oferta de petróleo para compensar a medida da Rússia. Volto então com o Gani e com o Will. Eu ia fazer uma outra pergunta para o Will, mas ao vivo é assim. Estava falando, olhei no relógio, apitou aqui a notícia. Will, queria entender um pouco da sua visão, você e o Gani, né? Tava uma grande expectativa em relação a essa informação que acaba, então, o OPEP+ não aumenta a oferta de petróleo para compensar a redução, né, do Kremlin ali, de cortar para 500 mil barris por dia. Como que deve ser aí, como que você vê, né, essa notícia? Vem dentro aí do que estava o mercado esperando? Acho que a notícia ela é relevante. A gente tem visto aí 2 vetores importantes sobre o universo de commodities, e aí obviamente que impacta petróleo, mas petróleo sempre tem dessas, né? Você pode ter uma explosão, uma refinaria, um furacão, guerra, e isso acaba gerando um choque de oferta, né? Dado que o petróleo ainda é o motor da economia, assim, pelo menos em termos de fonte de energia, ainda é a principal fonte de energia que o mundo usa. Essa decisão do OPEP, eu acho que ela é um pouco estratégica, né? Que nem eu falei, a gente tem visto 2 vetores aí nas commodities. Um que é o seguinte: o dólar ele foi se desvalorizando, perdendo espaço desde setembro. A gente não vê isso contra o real, né? E eu até comentei no último texto, semana passada, né? Colocar o Brasil em contexto. Quando bateu aquele 5, muita gente estava achando, olha só, as coisas não estão tão mal, o mercado vê com bons olhos esse novo governo, não é como muitos dizem, nada a ver. O dólar vem caindo desde setembro no mundo, e o real é uma das moedas de pior performance, né? Ou seja, o peso chileno se valorizou muito mais do que o real. O peso mexicano quer dizer que as commodities ficam mais baratas, fica mais acessível você comprar commodity, o que é bom, obviamente, para o preço da commodity, né? Ela tenderia a corrigir isso, certo? O que a gente vê é uma pressão negativa sobre as commodities. Precisa de menos commodities, né, se o mundo não crescer. No frigir dos ovos, nesse jogo de vetores, né, para cima e para baixo, se você pegar o índice de commodities de julho para cá, ele tem ficado de lado, né? Ele sobe e desce e não vai a lugar nenhum. E o petróleo semelhante também, obviamente no range, chegou a bater $72, volta lá para casa dos 90, enfim, mas sem nenhuma grande tendência, né? Então, e aí, dentro de um dólar eventualmente o petróleo que bate a 70, a OPEP prefere, não vou aumentar a minha produção, deixa aí, se subir para 95, que bom, né? Para eles, no caso. Gani? A tese de petróleo é uma tese ainda bastante forte, né? Pelos fatores que o Will trouxe, embora haja toda essa perspectiva de desaceleração da economia americana, mas talvez um crescimento chinês com a reabertura, mas a oferta ainda está bastante restrita, né? Houve uma série de desinvestimentos no setor por conta de regulações, de tributações, de incertezas, né? E aí, a partir de 2014, essa oferta estruturalmente se reduziu e, claro, quando vem uma decisão como essa, né, é menos oferta ainda. Então, acredito que
é um setor bastante interessante, pensando em curto e médio prazo, né? Até porque acho que essa transição energética, que é muito bem-vinda, ela não vai ocorrer da noite para o dia. Fizeram uma aposta que ela iria ocorrer rapidamente, ela não ocorreu, e aí é a grande ironia, né? O petróleo se tornou a grande estrela novamente, né? Para contrariar, né, os defensores de uma energia mais limpa, de ESG, enfim, né, a gente volta a discutir o tempo, não, como eu vou falar, não é o velho... Fugiu a palavra aqui. A gente volta a discutir assuntos antigos como algo principal, né? Quando você achava que o mundo estava mudando aí a sua matriz energética principalmente. Ô Will, eu queria, na verdade, eu queria até falar antes de surgir esse assunto com você, de um post seu essa semana, inclusive te parabenizar, né? O Will sempre faz um trabalho muito legal nas redes sociais e depois que ele me chamou de Rubinha, viu? Você sabe dessa, né, Gani? Não Você não estava aqui no dia? Eu estava aqui, eu lembrei, agora eu fico assim, Rubinha. Eu tava lendo meio atrasado ali os artigos dele, aí agora eu já tô assim, mais atenta para não passar vergonha aqui. É que o bom é que ele vem só na sexta, ele publica ali no final de semana, eu tenho um tempo, né, pra ler. Dá tempo. Dá tempo, mas eu tava vendo um post seu no seu Instagram, por sinal, muito bom, quero parabenizar por isso, porque você começou a trazer empresas que são fora do radar ali, né, que muitas vezes os investidores nunca ouviram falar, mas são empresas boas, por sinal. Me chamou a atenção que acho que você trouxe uma, se eu não me engano, da Dinamarca, era isso, de saúde, que você tinha postado? Não foi uma coisa assim? Isso, eu queria que você comentasse um exatamente. pouco sobre isso. O quão importante é para o investidor também conhecer, ampliar ali, né, o seu cardápio, vamos dizer assim, enxergar fora daquelas mais tradicionais também, que podem trazer aí bons upsides de investimentos. Com certeza, Paula. Foi exatamente com esse intuito, né? Porque eu vejo que muita gente tem esse receio, né? De, não, pô, tem recessão nos Estados Unidos, eu não vou investir nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, se tem recessão nos Estados Unidos, o melhor lugar para você investir é na Turquia, é na Colômbia. Não é, né? A gente sabe que os Estados Unidos continua sendo o maior mercado do mundo e te dá acesso a teses e a cases que eventualmente você não tem no Brasil, né? A diversificação geográfica e diversificação de moeda, ela traz um benefício evidente para portfólio. E aí com essa ideia de mostrar que o mercado americano ele é muito maior do que Google, Facebook, Apple e nada de errado com essas empresas que são as maiores do mundo, né? São gigantes, mas mostrar que existem outras alternativas, né? Daí eu comecei uma série apresentando lá no Instagram diversas dessas empresas. Um exemplo, né, que a Paula citou é da Novo Nordisk. A Novo Nordisk é a maior empresa da Dinamarca, ela vale mais de 200 bilhões de dólares, tá? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, e até que bom que vocês nunca tenham ouvido falar, porque ela é uma produtora, ela domina praticamente o mercado de insulina do mundo, né? Ela produz quase que 50% da insulina consumida no mundo, né? E aí, para quem obviamente tem problema de diabetes, para quem usa, né, e necessita fazer o uso da insulina, você sabe que esse é um setor que ele é muito menos cíclico, né? Ou seja, independentemente de crise, você precisa, né, de um remédio. Da mesma forma que outras empresas também, aqui nos Estados Unidos, a Gilead, que é, super forte no mercado de terapias para o HIV, por exemplo, enfim. Então, só para citar exemplos de empresas que são menos conhecidas, mas nem por isso deixam de ser gigantes, né? A Novo Nordisk tem anos e anos de história, conforme eu falei, a maior empresa da Dinamarca. Quando eu estive lá, eu tive a felicidade de visitar, é bizarro, assim, o centro deles, os caras gastam 20, 30 bilhões de dólares todo ano pesquisando novos remédios, novas terapias, sabe? Provavelmente para se manter, né, com boas receitas, mas para gerar novos medicamentos e melhorar a vida das pessoas, né? E aí é só um exemplo, eu já usei exemplo de empresa ali que, por exemplo, a Cintas, que basicamente ela faz o manejo de uniformes, né, para pessoas que trabalham em indústrias, em hotéis, enfim, não tem nada de novo nesse business, não tem nada de sensacional, né, não é mandar o homem à lua, não é carro elétrico, mas é necessário. As pessoas ainda usam uniformes e em indústrias ainda é necessário, você tem segurança do trabalho, o capacete, o primeiro socorro e tudo quem faz assim, tudo não, mas a Cintas, por exemplo, essa empresa ela faz isso há anos, há décadas, com recessão, sem recessão, com inflação, sem inflação, com Trump, com Obama, com Biden, com Bush 1, Bush 2 e por aí vai, né? Elas continuaram fazendo e passaram e atravessaram crises.
E aí tem várias, assim, tem transportadora, tem empresa que vende autopeças, que você também acha que é um setor que, puxa, autopeças, né? Pois é, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, a O'Reilly's, que ela vem vendendo autopeças há muito tempo, e as ações vão se valorizando, entregando um bom retorno, pagando eventualmente dividendos, melhorando a sua operação, e por aí vai, para mostrar que o mercado americano é muito amplo, muito diverso, e te dá alternativas, e aí, legal que elas não ficam nem um pouco refém, né, dessa discussão, né, vai ter, por exemplo, um ato, né, em frente ao Banco Central, lá, dia 14, eu ouvi dizer, chega de juros altos, contra a autonomia do Banco Central, né, e aí, aquilo que a gente viu, a curva de juros abrindo, o dólar subindo por conta desse tipo de coisa, né, a gente, esse tipo de empresa nem sabe, assim, né, o que é Banco Central do Brasil, por que o pessoal tá incomodado com isso, sabe, não faz nenhuma influência, né, para esse tipo de empresa, e mostrar que a tua carteira, ela não precisa ficar refém desse tipo de coisa. Will, é muito verdade o que você falou, né? Eu cuido aí também de carteira internacional, fico garimpando empresa. Tem umas empresas assim nos Estados Unidos que a gente fala, não é possível que os caras estão inventando um troço deste, né? Sei lá, segurança bancária na nuvem, né? E a empresa crescendo 60%, 70% preço das ações também. Você acha, é uma pergunta meio filosófica, hein? Que com esse GPT agora que faz tudo, né, que daqui a pouco, né, vai tomar conta aí essa inteligência artificial, que esse apio da tecnologia vai acabar por conta dessa empresa ou desse sistema favorecendo as demais empresas assim do setor? Vai ter algo positivo, por exemplo, para o Facebook? Agora o metaverso vai ou não? Ainda é muito cedo para ter esse tipo de esperança aí. Pois é, Gani, realmente chamou atenção, né? Essa semana a gente teve as ações da Google sofrendo, porque ela lançou o robô e decepcionou a expectativa que se tinha em relação, né, a isso. Esses investimentos em inteligência artificial, eles não são de hoje, né? Eles acontecem há muito tempo, e já vêm sendo feitos há muito tempo. Agora que eles começam a surtir efeito e eventualmente vão passar a permear mais a nossa vida, da mesma forma que o GPS hoje permeia a nossa vida, faz parte da nossa vida, e era uma tecnologia que já era usada há muito tempo no exército, mas que foi popularizando e ganhando espaço. Carros elétricos, a mesma coisa, energia solar, de tudo que eu ouvi e li a respeito, assim, ainda é muito caro, né, para o chat GPT, por exemplo, conseguir ampliar o seu leque de soluções ou de respostas para um nível global e substituir, por exemplo, um Google. Então ainda é prematuro, mas você consegue adicionar diversas funcionalidades. Eu acho que vai melhorar muito, tende a melhorar a nossa vida, sim. É um futuro. Difícil dizer se são 5, 10 anos, que cada vez mais a tecnologia é muito rápida, mas um exemplinho bem básico, né? Por exemplo, a Microsoft integrando o chat GPT com o seu Teams, você não precisa mais fazer a ata da reunião, né? Porque o chat, essa inteligência artificial, ela já faz a ata da reunião, daquilo que foi discutido, por exemplo, naquela reunião de Microsoft Teams ali, que é uma coisa útil, né? Eventualmente sempre tem alguém para anotar, a gente tem que anotar aqui os pontos importantes, os highlights. Não, já vai estar tudo anotado, acabou a reunião, tá aqui, o relatório da reunião. Então, acho que é uma coisa que vai ganhar espaço, ainda é cedo para falar, ainda tem muito desenvolvimento para ser feito, ainda tem que reduzir custos, mas eu acho que sim, é uma coisa que veio para ficar. Não é à toa que o Google está entrando com tudo aí também, não é à toa que a Microsoft foi lá incorporando o ChatGPT, jogando para dentro, trazer para o seu buscador o Bing, que até hoje nunca vingou muito, né, comparativamente ao Google, e tentar fazer agora, gerar uma competição, por exemplo, com o Google. Maravilha. Will, para a gente encerrar, quero só perguntar aqui para você deixar seu recado final, né? O que o investidor, diante de tantas situações, a gente já comentou aqui bastante sobre o nosso cenário interno, principalmente, de diversas questões, né, ainda que trazem muita volatilidade para cá, mas muita gente que ainda quer investir no exterior. Tem também, por outro lado, receio quando a gente fala dessa questão, principalmente da economia americana, que pode ou não entrar numa recessão, aí muita gente fala, poxa, não é a hora. Enfim, o dólar que chegou a ensaiar ao menos
abaixar dos R$5, já subiu, já está ganhando novamente aí força, né, em relação ao real. Entender aí, para você deixar seu recado final, né, principalmente para quem quer investir fora e ainda tem aí, fica pesando um pouco com receio ainda em diversos assuntos. Boa. Então, assim, o recado aqui para vocês é exatamente ampliar oportunidades, ampliar seus horizontes, né? Pensar que uma coisa não exclui a outra, tá? Não estou aqui falando que o Brasil é ruim, que o Brasil é isso ou aquilo. A gente vive altos e baixos no Brasil, a gente se acostumou, o Brasil tem um potencial gigantesco. Agora, obviamente, que ele é um ambiente de investimento sempre muito arriscado e que gera essa instabilidade política-econômica, ela traz uma instabilidade, uma volatilidade indesejada para os portfólios que podem ser melhorados, né? Você pode reduzir essa volatilidade sem perder retorno, importante, sem necessariamente você perder retorno. Você pode reduzir essa volatilidade simplesmente alocando em ativos internacionais. Tá? Existe um mundo de oportunidade aqui. O momento atual tem sido muito bom, especialmente para investimentos em renda fixa, né? Você tem taxas de juros que você não via há muito tempo aqui nos Estados Unidos, que ainda são baixas quando comparados ao Brasil, né? Mas vale lembrar que no Brasil você sempre tem pressões inflacionárias que reduzem o retorno real do investidor, ou ainda o risco, sei lá, ou de uma marcação a mercado eventualmente não muito favorável por uma abertura de curva de juros ou coisas do gênero. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa interessante aqui e o recado é simplesmente para abrir a cabeça e quem quiser ou tiver dúvidas ou tiver receio, né, por favor, me procura nas redes sociais, tanto no Twitter ou no Instagram, @WillCastroAlves. Estou lá para tentar ajudar vocês. Tá certo, sempre um prazer grande, William Castro Alves. Beijo para você, bom final de semana, até semana que vem. Beijão, tchau, tchau.